Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Bruno Bócio, eu sou ator, eu sou produtor de teatro aqui de São Paulo e seja bem-vindo da Ideia Estreia, esse canal, esse projeto que eu sonhei, que eu criei e desenvolvi para realizar um processo alquímico com a tua vida, para a gente fazer uma grande alquimia e transformar a tua ideia de um espetáculo em um espetáculo de verdade, em um espetáculo de teatro de pé funcionando, que te gera alguma renda, que seja um trabalho para você e um trabalho para as pessoas que você conhece. Você provavelmente que está assistindo esse vídeo, estou aqui adivinhando. Você é artista, você é ator, você é atriz, você já quer produzir, você já tem essa vontade dentro de você, mas você ou tem medo, porque acha que é muito difícil, ou não sabe o que tem que fazer, ou acha que é muito caro. E eu quero aqui desmistificar isso e mostrar para você que existem vários tipos de jeitos, vários tipos de produções no mundo e que tem espaço para todo mundo debaixo do sol. Então, essa sequência de vídeos que eu estou fazendo agora é sobre o que eu estou passando enquanto produtor, enquanto eu estou produzindo o meu espetáculo, porque eu pensei que a melhor forma de eu explicar para você como produzir um espetáculo seria eu produzindo o meu espetáculo e abrindo para você o meu diário, o meu dia a dia, o que eu fiz durante o meu processo para que o meu espetáculo saísse da minha cabeça, saísse do papel e fosse para o palco. Você pode acompanhar todo o processo de montagem do meu espetáculo no canal do YouTube da Companhia Metafórica de Teatro, que é a minha companhia. Mentira! Companhia de Teatro Metafórico, não sei nem o nome do que eu estou fazendo. Companhia de Teatro Metafórico, vou deixar o link aqui na descrição. A gente está montando uma adaptação de Alice e o País das Maravilhas. Eu mesmo escrevi, eu mesmo estou dirigindo, porque essa é a realidade da minha produção hoje, tá? É isso que eu posso bancar, é isso que eu consigo, é isso que eu coloco, que eu bato a mão na mesa e falo, eu faço hoje, tá? É um projeto independente, assim como é aquilo que eu tô querendo instigar você a realizar, projetos independentes. E, bom, eu espero que esse diário de produtor sirva para te abrir alguma porta que esteja fechada aí na tua cabeça, para que te mostre algum caminho, que seja alguma luz no fim do túnel, tá? No primeiro diário do produtor, eu falei sobre... Deixa eu abrir aqui a minha próxima tela para te ajudar a ver o que eu estou fazendo, tá? É aqui. Ok. No primeiro, eu falei sobre a pauta do teatro. Então, se você não assistiu esse vídeo, pausa esse vídeo aqui sobre o texto e volta um vídeo aqui no canal para você entender do que eu estou falando, para você ver tudo que eu falei sobre pauta do teatro, tá? Não vou explicar o que é, não vou falar nada, a gente já passou por isso. Vamos falar agora do texto, tá legal? Eu sou uma pessoa que eu não sou totalmente textocêntrico. O que é textocentrismo? Textocentrismo em teatro é a ideia de que o espetáculo todo parte do texto, que o texto é a parte essencial, o texto é a parte mais importante para sua montagem. Eu não acredito nisso. Inclusive, esse espetáculo que eu estou fazendo, Alice e o País das Maravilhas, é basicamente um 2.0 do mesmo espetáculo que eu fiz em 2016. Só que em 2016 não fui convidado a produzir. Eu fui convidado a escrever e dirigir o espetáculo. E durante o processo eu entendi que a gente ia chegar em algum lugar muito mais interessante, a gente ia ter muito mais potencial se a gente começasse aquele processo em improvisos. Então, o texto daquele projeto foi algo derivado da prática. Tanto que rolava uma piada super interna entre a gente, o elenco, que era tipo, o elenco não seguia o texto, e nem eu, quando acabei substituindo uma pessoa que não pôde fazer o espetáculo um dia, nem eu seguia o próprio texto, porque a gente estava muito afiado no fazer, porque eu estava querendo explorar, porque eu estava querendo mostrar para eles que o texto não é necessariamente a parte central do espetáculo, não é o que define um espetáculo. O espetáculo teatral, ele é definido pela sua própria existência, ele é definido pelo que ele acontece naquele momento, naquele instante, em 1h20, aquele é o espetáculo. O texto é o texto. O vídeo do ensaio é o vídeo do ensaio. O espetáculo teatral é aquilo que acontece naquele período de tempo.
E aquilo que acontece de pé naquele período de tempo não necessariamente precisava de um texto para acontecer. Agora, eu acho que se você estiver começando, se você estiver na sua primeira produção, eu acredito que sim, você deve partir de um texto como seu ponto central. Por que partir de um texto como seu ponto central? Porque ele te dá um norte muito claro. Ele é palpável. Você consegue pegar o texto na mão, você consegue olhar, você consegue saber quantas cenas tem, você consegue estimar o que você vai precisar de cenário, você consegue distribuir melhor o seu cronograma de ensaios, que num outro processo mais improvisacional, você talvez não conseguisse prever com tanta exatidão quanto com um texto. Então, como vai ser a sua primeira produção, como você está começando, eu acredito que sim, você deve usar um texto sim como base. Eu vou me contradizer do que eu falei sobre o texto, porque eu acho que nesse ponto é super importante. O texto, ele te dá segurança. O texto, ele te dá um norte, ele tá na tua mão. Você consegue visualizar na sua mente o espetáculo inteiro, bem como qualquer pessoa do seu elenco, bem como qualquer pessoa da sua produção. Quando ela tem o texto, ela já consegue saber do que está se tratando. Literalmente, você consegue estar na mesma página. Tá? Você consegue falar, olha, a gente precisa de um figurino tal para tal pessoa em tal cena. E aí a pessoa que está fazendo o figurino para você, seu amigo, sua amiga, alguém que você conhece, ela vai pegar o texto. Nossa, que barulho. Ela vai pegar o texto, vai abrir na tal cena e vai entender do que você está falando. Ah, eu preciso de um figurino diferente assim, porque nessa cena acontece isso. Então o figurino precisa passar isso, entende? O texto ele é importante para você que está começando. E não necessariamente você precisa saber escrever texto. Eu tenho a sorte de ter escrito alguns textos na minha vida, alguns legais, alguns não tão legais, porque é uma coisa que me dá prazer de fazer, tá? Não necessariamente você precisa. Você pode ter aquele texto que você ama. Assim como eu tinha um amigo que ele ama Nelson Rodrigues. E o sonho da vida dele era produzir e montar um espetáculo determinado do Nelson Rodrigues. Ele trabalhou, fez comercial, juntou dinheiro e juntou uma galera e falou: eu quero fazer essa peça porque o meu sonho é fazer este personagem. E ele levantou, e o espetáculo foi super bem sucedido, foi super bacana. Ele conseguiu fazer aquilo que ele queria, conseguiu lucrar alguma coisa com isso, e tá tudo bem, e tá tudo incrível. Porque o teatro, ele é movido por todo mundo, por todos os tipos de texto, por todas as épocas, tá? Então, recapitulando aqui, voltando para o que eu tô falando. Eu já tinha um texto, tá? Das improvisações que a gente fez em 2016, eu escrevi um texto, que nem todo mundo seguia na época, mas tudo bem. Então, a primeira coisa que eu fiz com o meu texto foi, eu li tudo o que eu tinha. Eu tinha algumas versões, porque eu como criador textual, eu gosto de fazer mais de uma versão da coisa. Eu apago, eu mudo, eu salvo em pasta diferente. Então, eu levantei tudo e eu olhei para tudo que eu tinha. E daí, a minha escrita, nesse caso, não foi para conceber uma ideia, não foi para fazer a ideia acontecer. Foi mais para preencher as lacunas que, no caso, eu vi acontecerem na vida real, né? Como eu vi o espetáculo no palco. Como esse espetáculo foi apresentado, tivemos 6 apresentações na época, como o espetáculo conheceu um público, como teve esse embate, como eu tive como conversar com algumas pessoas, eu pude ver quais eram as falhas do meu espetáculo, tá? E saiba disso, já guarda isso com você, anota isso num post-it, cola na sua janela, cola onde, na sua vista, escreve no cantinho do caderno, escreve em qualquer lugar. Você não vai fazer uma coisa perfeita de uma vez. E mesmo se você fizer uma coisa muito boa, ela não vai ser perfeita. E mesmo se ela chegar perto do nível de perfeccionismo, passados 6 meses, ela já deixou de ser perfeita. Não é porque o elenco estraga o seu espetáculo, não é porque o público não gosta, não é por nada disso. Porque o teatro é uma arte viva. O teatro, se ele ficar congelado numa mesma forma por muito tempo, ele deixa de fazer sentido, tá? Ele perde sentido. Então, abre a sua cabeça desde já para isso. Na verdade, nem feche a sua cabeça nesse sentido, porque isso vai fazer você virar um artista medíocre. Medíocre é aquele artista que cria de maneira mediana, é aquele artista que cria
na média, é aquele artista que você pode fazer o seu primeiro trabalho incrível, o seu segundo trabalho vai ser menos incrível, porque a gente está comparando com o primeiro. E se você continuar copiando a tua fórmula sem ir para a realidade, pescar alguma coisa e confrontar com o que você está criando de artístico, você vai entrar na mediocridade rapidinho. Então, faça, crie 100%, se doe, abra o seu coração e mostra em cena aquilo que você quer criar enquanto artista. E depois disso faz uma reflexão crítica daquilo conforme o tempo passa. Depois disso, vai viver a vida, vai olhar para o dia, não, sai de casa sem fone de ouvido e vai ouvir o que as pessoas estão falando, vai ouvir o que o seu público fala do seu espetáculo, vai ouvir o que o seu elenco fala do seu espetáculo e pensa, tá? Reflete e tenta fazer melhor na próxima, tá? Eu sou muito conhecido com os meus amigos assim, que eu nunca remonto alguma coisa exatamente do jeito que era. Esse espetáculo da Alice e o País das Maravilhas, ele tá um pouco nesse lugar, mas sempre que eu vou remontar alguma coisa que eu já fiz, eu mudo, eu subverto, eu pego o que tinha, mas a marca era essa. Eu falo, tudo bem, mas essa marca não faz sentido mais pra mim hoje. A gente vai ter que fazer de uma outra forma. Faça isso. Você vai ver que o movimento ele é o segredo da arte bem feita. Porque a arte bem feita ela não é por si só. O Leonardo da Vinci, quando pintou a Mona Lisa, ela não era o melhor quadro dele. A Mona Lisa virou o fenômeno que a Mona Lisa é por conta da mídia que foi criada em volta dela. Se você não sabe essa história, em uma dada época, o quadro da Mona Lisa foi roubado. Ele nem era o mais famoso do Da Vinci. E os jornais da época começaram a noticiar esse roubo para conseguir de volta o quadro. E quem conta um conto aumenta um ponto. E aí começaram, o quadro do Da Vinci foi roubado, o maior quadro do Da Vinci foi roubado, a obra-prima do Da Vinci foi roubada, paga-se tanto para a devolução da obra-prima de Leonardo da Vinci. Então, criou-se uma mídia, um marketing muito espontâneo numa época que esse quadro foi roubado, e quando ele voltou à posse dos donos originais, ele já era famoso. E quanto mais o tempo passou, mais essa fama se perpetuou e mais o quadro da Mona Lisa ficou conhecido, famoso, até o ponto que você conhece e sabe que é um quadro famoso, porque ele não tem nada demais. O pessoal fala, mas tem a coisa da proporção, tem a coisa aqui da perspectiva, e tem muito quadro, tem muitas outras obras que tem todas essas coisas e fazem muito bem. O que aconteceu com a Mona Lisa foi que, foi que ela teve um auxílio, ela teve um empurrão midiático para acontecer. E tá tudo bem, não tira o mérito do Leonardo da Vinci. A questão é que o Leonardo da Vinci não estava pensando, quando ele estava pintando a Mona Lisa, falando: essa aqui é a minha melhor obra, meu Deus, eu vou fazer ela perfeita, vou botar aqui alguma coisa de perspectiva. O Leonardo da Vinci estava fazendo, porque um artista ele faz. O artista ele faz sem que ninguém peça. O artista levanta a bunda da cadeira porque ele precisa pintar um quadro com o que ele está sentindo, com o que ele quer mostrar para o mundo. Ele precisa dançar uma coreografia, precisa coreografar, precisa escrever um texto de teatro, precisa interpretar. O artista precisa fazer a arte, senão ele não consegue viver em sua totalidade, tá? Faça por isso, não para ficar perfeito, porque o sucesso e a perfeição, eles vão acontecer em algum momento, depois vão desaparecer e vão acontecer de novo. Poucos artistas, historicamente, conseguiram se manter com muitas obras no topo do gosto do povo e da sua benfeitoria, digamos assim, do que a maioria existente. Tá? Eu tô aqui olhando para o livro do Handel, que foi um grande compositor de óperas, e eu acho que ele é um grande exemplo disso. Ele conseguiu se manter muito bem durante a vida toda, que não é a mesma coisa que aconteceu com muitos outros compositores que viveram junto com ele. Uns compositores tiveram uma fama muito grande num tempo e o resto da vida desapareceram. Não tô jogando agouro em você, tá? A questão é, não faz por isso, tá? Faz porque você precisa, ouve e faz melhor da próxima vez.
E foi o que eu tentei fazer aqui nesse espetáculo. Eu escrevi o texto de maneira a preencher as lacunas do que eu acreditava que eu precisava fazer para que aquele espetáculo dissesse o que eu queria dizer com ele, e fiz. Depois eu convidei alguns amigos mais chegados para a gente ler o texto. Simples assim. Online. Marquei um Zoom e passei o texto para as pessoas. Falei, ó, vamos ler, tá? Vamos ler. Eu quero que a gente lê e no final vocês me digam, sem papa na língua, o que vocês estão achando. A gente fez isso, a gente leu e no final a gente ficou discutindo 1h30 a respeito do que a gente tinha lido. E isso me deu muitas ideias de que eu precisava mudar algumas coisas. Ou porque não dava para entender, por exemplo, eu quero dizer isso. E é por isso também que você tem que querer dizer alguma coisa, que seja uma coisa muito simples, tá? Não queira mudar o mundo. Mas olha, com isso aqui eu quis dizer isso. E aí a pessoa vai lá e lê aquilo, e ela fala, mas eu entendi isso aqui. Aí você avalia se tudo bem a pessoa entender aquilo, né? Ou se não. Não, eu queria muito que ela entendesse exatamente isso. Daí, com a tua percepção do que a pessoa te devolveu, você consegue retrabalhar aquilo ou aceitar e falar, não, então beleza, então vamos deixar esse negócio dúbio, vamos deixar cada um entender o que quiser. É uma escolha, tá? Não tem certo e errado. Não tem certo e errado na arte. Você tem aquilo que você quer fazer com a arte, tá? E aquilo que chega nas pessoas. Você pode ser muito claro, por exemplo, eu posso falar isso é um lápis, tá? Ou eu posso falar isso é um objeto de criação, tá? Quando eu falo isso é um lápis, eu estou tentando encerrar o máximo possível o sentido para você. Quando eu falo que isso é um objeto de criação, eu estou dando um sentido muito genérico e cada pessoa vai ter uma leitura disso. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ou estou falando grego, sei lá. Enfim, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, se você não entendeu, mas basicamente foi isso que aconteceu. E aí eu reparei o que tinha que ser reparado no texto de acordo com aquilo que eu queria dizer, tá? Com o meu texto, com a minha ideia. Depois disso, comecei a entrar em contato com gráficas para as impressões. Isso aqui é muito opcional se você vai produzir um espetáculo, tá? Aliás, se você vai produzir um texto que não é seu, essas outras etapas que passaram, não necessariamente você precisa fazer, né? Mas você pode ler com as pessoas. Por exemplo, gosto tanto desse texto do Ariano Suassuna, queria muito montar. Você vai entrar em contato com a família do Ariano Suassuna primeiro, para conseguir os direitos. Lê com as pessoas que você gosta. Ou antes de entrar em contato, lê com as pessoas que você gosta e fala, o que vocês entenderam disso? O que vocês acharam disso? Daí você vai ter uma noção do que é esse espetáculo para um grupo de pessoas. E daí você vai montar com mais certeza ou vai desistir ali mesmo, entendeu? E aí essa parte aqui é opcional, por quê? Eu entrei em contato com algumas gráficas para eu imprimir o texto para o elenco. Porque eu gosto de fazer isso, tá? Eu não tenho nada contra quem manda o texto online via doc e cada ator, cada atriz imprime o seu, ou quem quer ler no celular, não gasta folha, tem leitor digital e tudo mais. E tá tudo bem, tá? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de demonstrar que eu me importo mais, sabe? Não quer dizer que a pessoa não se importa, mas quer dizer que eu me importo um passo a mais, a ponto de eu investir, sei lá, R$ 60 com gráfica para imprimir o texto para cada ator e cada atriz do meu espetáculo, entregar com o nomezinho lá, esse texto pertence a tal pessoa, com capa e tudo mais, para a pessoa, enquanto estiver lendo, escrever, para a pessoa, enfim, poder rabiscar aquilo ali, tá? Eu quero que o meu ator tenha um texto que ele possa rabiscar. E se ele tá rabiscando, eu fico muito feliz, tá? Inclusive tá até aqui o texto. Eu tava dando uma olhada hoje à tarde pra ver umas questões de cenário. E aí eu faço assim, olha, é bem simples, tá vendo? Alice País das Maravilhas, texto de Bruno Bossa, esse texto pertence a mim, esse aqui é a minha versão. E é, ó, frente e verso. Mais simples possível. Tem 66 páginas no meu texto. Então foi barato. Mas pra mim é um diferencial, sabe? Aquele detalhe que faz diferença. Pra mim ele faz. Então eu entrei em contato com as gráficas para imprimir o texto. Recebi o material impresso com uma semana de antecedência dos ensaios e distribuí para o elenco na primeira leitura. A primeira leitura foi muito legal. O link está aqui na descrição da primeira leitura, inclusive, se você quiser
acessa, assiste. Eu vou ver se eu deixo também aqui na descrição esse texto para você ler. Ele não está disponível para você montar, eu não vou autorizar porque eu estou montando, tá? Eu tenho alguns outros textos, eu vou botar uma pasta também. Se você quiser montar algum outro texto meu, manda mensagem, fala comigo, a gente conversa, acerta uma liberação disso, fica tranquilo, a gente conversa tudo. Mas você vai poder assistir, inclusive ler o texto junto com o elenco, tá? Que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E entreguei, a gente fez a primeira leitura, fizemos os primeiros debates, eu comecei a perceber algumas potências do texto, eu senti algumas barrigas, zona de barriga do texto, é quando eu chamo de sensação de tempo. Sabe quando você está num espetáculo e o espetáculo está indo muito bem? O espetáculo tem 2 horas e pouco, mas você passou da metade do espetáculo e você não está percebendo. Aí chega um momento que acontece uma cena que você fala, nossa, que horas são? Sensação de tempo. A peça criou uma barriga que te desligou dela, tá? Então eu percebi que o meu espetáculo tinha uma barriga ali pela sexta cena, pela sétima cena. E tudo bem, na primeira leitura isso vai acontecer. Isso pode acontecer na leitura por conta das pessoas não conhecerem o texto. Ele está sem ritmo, ele está sem direção, ele não está interessante, enfim, vários motivos. Mas já começa a perceber, tá? Para você ligar a atenção para isso. Porque essas zonas de barriga, essa sensação de tempo, dependendo do espetáculo, ela não ajuda. Dependendo do espetáculo, ela ajuda, né? Se você quer provocar isso no espectador, você vai falar disso. Mas preste atenção, porque isso acontece. Ou não, tá? Ou às vezes a pessoa vai ler tudo, nossa, acabou, queria ler mais, enfim. E recentemente, no último ensaio, eu percebi que tinha uma falha na estrutura da terceira cena dentro do todo, tá? Eu meio que já tinha percebido isso. Você vai ver, se você assistir o vídeo com a leitura, se acompanhar o texto, que a terceira cena é assim. Alice no País das Maravilhas. Ela entra dentro da toca do coelho e vai para o mundo das maravilhas, tá? O meu espetáculo se passa dentro de um circo. E a terceira cena, que deveria ser dentro do País das Maravilhas, é uma alusão muito clara e muito direta ao circo. Porque para mim fazia sentido na época que eu estava escrevendo. Mas agora eu olhando para ela, eu percebo que ela não faz mais. E percebi isso muito forte enquanto a gente estava ensaiando. Enquanto a gente estava fazendo o ensaio dessa cena, que você pode acompanhar também no mesmo canal o ensaio. A cena ficou super legal, o ensaio divertido, mas eu falei, meu, é ótimo, mas não cabe. Eu preciso ou adaptar ou cortar, tá? E você vai passar por isso. Você vai ter que fazer uma escolha às vezes. Você vai achar a cena incrível, mas se ela não fizer sentido, tanto faz, sabe? É a mesma coisa que você colocar nada. Ela vai virar uma barriga. Ela vai virar uma zona que as pessoas não vão entender, elas não vão conseguir saber o que você está querendo dizer. Então, a terceira cena do espetáculo é uma cena que eu vou mudar. Eu não sei como eu vou mudar ainda, mas eu vou mudar. Então, se você quiser acompanhar lá no outro canal, vai acompanhando, fica ligado no que vai acontecendo. E é isso. Agora, eu queria perguntar para você. Se você tem alguma dúvida a respeito de texto, se você quer que um dia eu fale sobre qual é o meu processo de escrita de textos, como eu crio, como eu faço para desenvolver desde a ideia até botar no papel as falas e tudo mais, o que eu considero importante, o que eu não considero importante. Fala também, quem sabe a gente faz uma sequência de vídeos sobre isso, por que não, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse aqui é o da Ideia Estreia. Se inscreve no canal, por favor, se você curtiu, que isso ajuda muito. Compartilha esse vídeo com quem você acha interessante de compartilhar. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.